Olá para você! No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais o lado humano dos discípulos, ali de Jesus. Às vezes a gente ouve falar dos discípulos de Jesus, a gente fica admirado, né, com aquelas pessoas, quem eles eram, pela escolha de Jesus sobre a vida de cada um deles. Mas hoje eu acho que vale a gente conhecer um pouco esse lado mais humano, esse lado falho, esse lado errante dos discípulos e que falharam com Jesus quando Jesus mais precisou deles. Fica até o final do vídeo, vamos acompanhar um pouco aqui, vamos ver o que a gente pode aprender, onde que a gente se identifica e se a gente não tem agido igual também com o nosso Senhor, com Jesus. Olá para você, aqui é a Jaque. Esse é um canal de volta à essência, de leitura diária da Bíblia. Então aqui todo dia, nesse horário mais ou menos, a gente tem um encontro onde a gente lê a palavra de Deus, a gente lê um capítulo da Bíblia por dia, não mais que isso. É uma leitura rápida, é um momento de reflexão, é um momento que ali a gente para pensar e pensa assim, puxa, o que eu posso tirar daqui como lição para aplicar na minha vida? Esse é o objetivo e o desafio do canal. Eu convido você a se inscrever no canal, ativa aí as notificações do YouTube para você não perder nenhum aviso, compartilha também com alguém que está ali andando na fé, está precisando ser ajudado ali na fé cristã, precisa conhecer um pouco mais assim, a palavra de Deus, tem dificuldade de ler a Bíblia, manda esse canal, esse vídeo para essa pessoa que com certeza vai abençoar e vai ajudar muito. Antes da leitura de hoje, vamos falar com o nosso Deus pedindo sabedoria para o tema, que Ele vai falar com a gente, que essa palavra caia no nosso coração, que essa palavra nos transforme completamente e que no final do vídeo, quem sabe, né, nós já possamos sentir ali uma pequena mudança dentro de nós e sermos pessoas melhores pela palavra, porque o poder está na palavra, o poder não é meu, não é de ninguém, mas o poder, ele está aqui, ó, na palavra de Deus disponível para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, pela tua palavra. Peço, Senhor, que fale com a gente, fale comigo, fale com quem está me assistindo. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para que possamos entender a palavra do Senhor aqui que nós vamos ler hoje. Tiramos esse tempo, esse momento para a gente se dedicar a entender, a conhecer a Tua palavra e queremos Te conhecer, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos transformar, nos curar, que a Sua palavra venha trazer libertação, cura, direção para nós e transformação, Pai. Totalmente, que o nosso coração seja transformado por inteiro, de dentro para fora. É o que eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos então lendo o livro de Mateus, já estamos no finzinho já. Terminamos de ler o livro de Gênesis, tanto o livro de Gênesis quanto o livro de Mateus estão salvos aqui em playlists no canal, você pode entrar lá depois dar uma olhadinha, ler do começo ou escolher às vezes um tema que te chame mais atenção. O intuito é que você leia a Bíblia, então eu tô aqui para te lembrar todo dia, leia a Bíblia, leia a sua Bíblia, não importa qual é a Bíblia que você tenha, né? Se você tiver dúvida, de repente pode até escrever aqui nos comentários, pega inclusive ela agora, traz ela aqui pro vídeo, vamos ler juntos, ou um celular. O importante é ler a palavra de Deus todo dia, para que ela fique não só na nossa mente, mas principalmente no coração, tá bom? Então hoje a palavra de Deus nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 26, e a palavra de Deus diz assim: Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo muito caro, e ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse:
Por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, a certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: Sei que não sou eu, Senhor. E ele respondeu: Quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: Sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: Sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Essa noite todos vós desertareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe: Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro lhe respondeu: Ainda que seja necessário eu morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu pai, se não for possível, afasta este cálice sem que eu o beba. Seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Enquanto ele ainda falava, Jesus, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão, com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: Aquele que o beijar é ele, prendei-o.
e logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso, eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai e Ele mesmo me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão naquela hora: Saístes com espadas e pedaços de pau para me prender como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava sentado no templo ensinando e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro seguiu, de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para o condenar à morte. E não o encontravam, coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas, por fim, compareceram duas. E disseram: Ele afirmou: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: Ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: É como disseste, contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: É réu digno de morte. Então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. E outros deram-lhe tapas, dizendo: Ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que estás falando. E dirigiu-se ele para a entrada. Outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando ele, negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente, tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Aqui então está um dos momentos mais esperados e mais importantes da história de Jesus, que chega o tempo em que ele vai ser entregue, né, ali na mão dos pecadores, né, ele vai ser entregue ali para ser levado à cruz, ele vai sofrer tudo que ele precisa sofrer, né, onde ele está se dando, né, dando a si mesmo em favor dos nossos pecados, né, das nossas debilidades. Só que é interessante a gente perceber aqui o papel dos discípulos, né? Porque muitas vezes ali Jesus andou com eles, Jesus comeu com eles, Jesus viajou com eles, indo ali pelos povoados, pregando, fazendo os milagres, curando os enfermos, os discípulos sempre ali colado nele, né? E quando ele mais precisou, a gente começa a ver que cada um começou a pular fora, pensando em si mesmo. Né? A gente vê o primeiro episódio ali, Jesus chegando ali em Betânia, ali para ser ali na casa de Simão, né? Onde vem aquela mulher com vaso de alabastro, derrama sobre ele, né? Ela vem ungí-lo e a primeira atitude dos discípulos ali é falar: mas para que fazer isso? Isso é muito caro. Ela podia vender e dar para os pobres.
A intenção ela era boa do ponto de vista dos discípulos. Só que o que Jesus falou para eles? Os pobres, vocês têm sempre com vocês, mas a mim nem sempre. Então eles tinham esquecido do que era o mais importante ali, que seria a própria companhia, a própria presença de Jesus. Aquele tempo ia acabar algum dia. E eles tinham se esquecido disso. Para eles, o mais prático era vender e dar ali o dinheiro para os pobres, né? E eles não valorizaram ali a presença, a companhia ali do Senhor Jesus. Depois, mais para frente, a gente vê, né, aquela coisa ali sobre Judas, né? Tipo, ele se encontrando ali com os religiosos, perguntando, olha, quanto que vocês vão me dar se eu entregá-lo, né? E por 30 moedas ali de prata, ele faz uma negociação para entregar Jesus. Judas, que andava com Jesus. E ali, inclusive, naquela mesma situação, quando eles vão comer, né, a refeição da Páscoa, ali Jesus à mesa, com os discípulos, todo mundo ali reunido, ele fala, olha, um de vocês vai me trair. E aí Judas, né, então, eles começam a falar, Senhor, mas não vou ser eu também não vou. E Judas também fala, eu também não vou. E Jesus fala para ele, sim, você vai. Jesus sabia quem iria traí-lo. E quando Judas, né, depois vai lá, chega com um monte de gente para entregar Jesus, dá o beijo em Jesus, o Senhor Jesus o chama de amigo. E além de Judas, a gente ainda tem o Pedro, né? Pedro que fala assim, Senhor, eu nunca vou te negar. Inclusive, eu dou a minha própria vida, eu vou morrer, não vou fazer isso. E o Senhor Jesus, ele fala, sim, você vai me negar. A gente esquece que o Senhor Jesus, ele sabia de todas as coisas. Ele era homem, mas ele era Deus. E ali Pedro, né, ele afirma veementemente que ele não vai negar Jesus até o momento que isso acontece. E ele se lembra e ele se arrepende amargamente. A gente também tem ali a história, né, o contexto de quando Jesus é entregue ali para a multidão, para os pecadores, sendo entregue por Judas. E quando isso acontece, todos os discípulos, pula fora. É interessante esse capítulo, gente, porque assim faz a gente pensar que assim, por mais que a gente admire os discípulos, né, pessoas ali que andavam com Jesus, escreveram, né, os livros da Bíblia, eles eram homens, eles eram pessoas como a gente, eram gente como a gente, né? Não são pessoas assim para serem idolatradas. Nossa, são super santo Mateus, super santo Marcos, Lucas e João. Eles eram pessoas como a gente. E esses detalhes que a Bíblia traz ali dessa situação de Jesus sendo entregue na mão das pessoas para se cumprir, né, a profecia ali, se cumprir o destino dele, é curioso. Como Jesus ele faz as escolhas de pessoas para andar com ele. Muitas vezes a gente fica pensando que Jesus teria escolhido ali o cara formado, cheio de títulos, né? Eu falei isso até ontem, inclusive, né? Os teólogos, os entendedores, né? Aquelas pessoas que fossem super ricas. E olha aqui as pessoas escolhidas por ele, os seus discípulos que andavam com ele, renunciaram suas vidas para andar com ele, mas também eram pessoas que quando Jesus precisou, cada um pulou fora e pensou em si mesmo. Gente, é muito interessante quando a gente pega, assim, a gente vê um Judas pensando em si mesmo porque ele queria o dinheiro. A gente pensa num Pedro que pensou em si mesmo, porque quando viu ali tudo acontecer ali com Jesus, ele não queria, né? Tipo, eu não conheço esse cara não. Tipo, ele ficava do lado de fora olhando só para ver como tudo ia terminar. E quando as pessoas perguntavam, olha, mas você é um deles, a tua fala te entrega. Não, não conheço não. Ele estava se protegendo, pensando em si mesmo. Todos os outros também, quando fugiram ali daquele momento que Jesus é entregue, cada um pensou na sua própria pele. E a gente não é muito diferente não. Muitas vezes nós negamos Jesus, nós abandonamos Jesus, nós traímos Jesus porque pensamos na gente. E deixamos de pensar no que ele fez na vida dele por nós. Ele veio, se entregou, morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Ele falou isso inclusive na ceia: tomai e comei, este é o meu corpo. Mas muitas vezes quando a situação ela vem para nós assim e
meio que vem nos testar onde nós estamos, onde está o nosso coração. Isso também entrega muito de nós. Nessas situações assim de necessidade, de perseguição, esse tipo de situação assim que nos coloca ali à deriva, vamos dizer assim, mostra muito de quem nós somos e o quanto nós estamos ligados em Jesus. Quando a gente não quer pular fora. Tipo, eu não conheço esse Jesus não. Eu não sei quem que ele é não, eu vou pensar em mim, eu quero meu dinheiro, eu quero a minha proteção, eu quero cuidar da minha própria pele. Deixa ele lá, ele que viva ali o destino que Deus tem para ele. Esse vídeo é para falar um pouco sobre a humanidade dessas pessoas, desses homens. E eu acho que vale a gente pensar que Deus, o Senhor Jesus mesmo assim, escolheu cada um deles. Até o traíra lá do Judas, o Senhor Jesus chamou ele de amigo. Gente, eu acho que se a gente soubesse, as pessoas que andam com a gente, se a gente soubesse que elas iriam nos trair e ainda chamar essa pessoa de amigo, cara, você tem que estar muito elevado ali com Deus na sua fé. Se você soubesse que essa pessoa ia te negar e mesmo assim você escolhe caminhar com ela, você escolhe comer com ela, a sua fé então está num outro nível, um outro estágio. E se você ainda soubesse que toda aquela galera com quem você anda ali, que você come à mesa, iria te trair, iria te deixar, te abandonar quando você mais precisasse, mas mesmo assim você quer essas pessoas na mesa com você. Gente, esse é o coração de Jesus. E se a gente, nós que declaramos que somos cristãos, ou queremos ser os seus servos, seus discípulos, esse é o modelo para se viver, esse é o modelo para a gente copiar, que vai requerer não só a renúncia da gente, mas vai querer que a gente tenha ali um nível de fé muito mais elevado do que o que a gente acha que a gente tem hoje. Às vezes o pessoal, mas é fácil seguir Jesus, né? Na verdade, se a gente olhar bem, não é tão fácil assim. Você, além de renunciar muito da sua vida, do seu passado, das suas escolhas para viver um caminho novo, como seria a sua ação diante dessas coisas que aconteceram com Jesus? Você ia ficar do lado de Jesus? Você não ia negar Jesus? Você também não ia trair Jesus por dinheiro, por fama, por privilégios? Quem nós seríamos de verdade se nós estivéssemos ali, Senhor, conta comigo, eu nunca vou te deixar? Porque Pedro falou isso, eu nunca vou fazer, e ele fez. Que esse vídeo traga uma reflexão sobre a gente e sobre mim, sobre você. Vamos pensar assim: onde nós temos negado Jesus? Nas nossas atitudes? Onde temos traído Jesus nas nossas atitudes? E quando abandonamos Jesus nas nossas atitudes? Porque quando a gente faz um exame de consciência e a gente pensa, puxa vida, eu fiz isso, nosso caminho é o arrependimento e não repetir as mesmas obras, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.